Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Estão se cuidando? Estão lavando bem as mãos? Estão passando álcool em gel? Se alimentando direitinho? Fazendo exercício físico também? É muito importante, tá? Nada de ficar na frente da televisão, nada de ficar na frente do computador, na frente do celular o tempo todo, tá bom? Se exercitar melhora a nossa imunidade, então a gente fica mais forte contra esse vírus e contra outras doenças também, tá? Então vamos se cuidar direitinho para a gente cuidar de nós mesmos e cuidar das pessoas mais próximas a gente, tá bom? Que a gente gosta e que a gente não quer ver doente, certo? Nesse novo modelo de aula, que agora é aula online, a gente vai ingressar já começando com a história da ginástica, a evolução histórica da ginástica, tá? E aí a primeira pergunta a se fazer é o que é ginástica? E aí a gente já viu uma resposta que é o corpo em movimento, ou seja, qualquer coisa que faça o nosso corpo se movimentar já é dito como ginástica. Esse é um conceito da ginástica geral, tá? Uma ginástica que já era um conceito da ginástica que vem lá da pré-história, quando os homens da pré-história usavam a ginástica para se proteger de desastres naturais e de animais, tá? Eles não tinham a visão de saúde ou visão de esporte, tá? Então eles faziam fundamentos básicos como rolar, trepar, equilibrar, saltar e andar ou correr, tá? Eles faziam isso para sua vida cotidiana e é o que nós fazemos. Para nós cumprirmos com nossas demandas do dia, a gente tem que fazer essas coisas. A gente precisa andar para fazer alguma coisa, a gente precisa se pendurar em algum lugar, a gente precisa, quando é pequenininho, rola muito para tentar já se locomover, andar e ganhar o acervo motor. A gente precisa saltar algumas vezes, a gente precisa se equilibrar, tá? Para passar num lugarzinho mais estreito, um lugarzinho, mas assim a gente vai se equilibrando, tá bom? Isso é o geral do conceito de ginástica, tá bom? Mas já como esportivo, que aí já é outro viés esportivo e saúde principalmente, a ginástica foi se moldando aos poucos e foi vista da primeira vez como esporte e saúde na Grécia Antiga, que aí o culto ao corpo era muito grande, o corpo belo, o corpo em formas perfeitas na visão deles, né? E aí eles usavam muitos movimentos desses, saltar, se equilibrar, para deixar o corpo bonito, para ganhar músculo. E eles também buscavam o equilíbrio entre corpo e mente. Como vocês sabem, a Grécia é o berço de grandes intelectuais de várias áreas e eles também usavam isso como para equilibrar, usavam os fundamentos básicos da ginástica para equilibrar o corpo e a mente, tá? E eles ficarem cidadãos sãos, como eles falam, tá certo? Já na Roma, um pouquinho depois, o culto ao corpo já era visto como uma coisa ruim, já era visto como uma coisa imoral. E aí eles usavam os movimentos básicos, os fundamentos básicos da ginástica para treinar os seus soldados para guerras que eram muito constantes nessa época de Roma antiga, Grécia antiga. Era muita guerra, era muita luta de corpo a corpo. E aí eles precisavam ter esses movimentos básicos muito bem feitos, muito bem aflorados para conseguirem lutar contra os seus inimigos, tá bom? Já evoluindo um pouco, a gente chega na Idade Média, que também o culto ao corpo, como na Grécia, era uma coisa imoral, era uma coisa que não era vista como boa coisa, tá bom? E aí a ginástica foi caindo, quase que esquecida. Mesmo na área do esporte, mesmo na área da saúde, foi muito esquecida. Quando aí vem o Renascimento, que aí é aquele momento de afloração de ideias, afloração de pintura, escultura, das artes como um todo, e a ginástica vem à tona de novo, que aí a cultuação ao corpo bonito, ao corpo belo, bem feito, era uma coisa que voltou com muita força no Renascimento. E aí a ginástica começou a vir mais pela parte da saúde, não era ainda a parte do esporte para competir, etc. Tá? Era muito de uma coisa de saúde, de se estar bem para servir a pátria, era sempre assim, servir a pátria e servir as fábricas, tá? Eles não tinham ainda uma visão esportista disso.
E aí foi que surgiu os métodos ginásticos, que eles tinham sempre mais ou menos a mesma ideia, que foi o método sueco, o método francês e a calistenia, que eles tinham muito a mesma ideia de regenerar o cidadão, o ser humano, a raça, como eles falavam, tá? Tornar os cidadãos pessoas boas, tá? Eles tinham também o objetivo da saúde, de ficar saudáveis para trabalhar nas fábricas e para, se precisar, se proteger a sua pátria, eles estarem em forma, e para formar cidadãos, como eu já falei no comecinho, cidadãos de bem, que aí pessoas que tenham a moral em dia, porque era muito rígido, os movimentos dessas escolas, desses métodos ginásticos, eram muito rígidos, você deveria ter disciplina nos movimentos, disciplina nas suas atitudes, você deveria ser um exemplo de pessoa, tá? E foi aí que foi surgindo esses métodos ginásticos, tá? Explicação bem rápida, explicação muito breve, tá? Um breve histórico, como para vídeos curtos aqui, mas eu deixo uma atividade que também vou deixar lá no Google Classroom, tá? Vou deixar no Google Classroom direitinho para vocês responderem. Vou deixar essa questão, vou deixar esse vídeo lá também para vocês darem uma olhada, tá? Então quero saber, com base nesse breve histórico, como podemos ver a ginástica em nosso cotidiano e como ela é usada além das competições. Hoje, como é que você vê a ginástica? Onde é que você vê a ginástica sendo feita ou os seus fundamentos teóricos sendo feitos? Para que ela é utilizada além de competir? Para a saúde? Para formar boas pessoas? Hoje em dia, como é que ela é usada? Tá? Então eu quero que você elabore com as suas palavras. Eu quero que você pesquise sobre a ginástica de hoje, mas eu não quero aquele copia e cola, tá certo? Eu quero que você vá direitinho, tudo certinho, para a gente ter uma construção de um conceito da ginástica de hoje, tá certo? Quero com a palavra de cada um, tá bom? Encerramos aqui e aí logo a gente tá se vendo, se Deus quiser, tá bom? Se cuidem, um abraço.